voltando e recalculando a rota. Essa palavra soou ao meu coração muito forte. Eu queria compartilhar com vocês. No livro de Jonas, capítulo 1, do 1 ao 17, fala da história de Jonas, onde Deus chamou Jonas para uma grande missão. Jonas vai até a cidade de Nínive e prega o evangelho e prega arrependimento para aquela nação, pois estão todos fazendo tudo que é errado, e se eles permanecerem no erro, eu vou destruir aquela cidade. Então ele confiou a Jonas um propósito e deu a rota, deu o caminho para Jonas seguir. E o que foi que ele fez? Ele simplesmente mudou a rota e foi para outro lugar, desobedecendo, fugindo do seu chamado. Sabia que cada um de nós temos um chamado, um propósito e um caminho a seguir em Deus? Isso mesmo. E muitas vezes, com medo do percurso, a gente desiste ou muda de... E quando decidimos mudar de rota ou pegar atalho, passamos por perrengue. Sim, nós sofremos as consequências de ter saído do caminho, como Jonas fez. Jonas, em vez de ir para Nínive, ele correu, foi para Tarsis e pagou um alto preço. Ele sofreu as consequências. Se você conhece a história, ele foi engolido por um grande peixe. E o que acontece? Ele se arrependeu e ele fez aquela oração que todos nós, em um momento da nossa vida, a gente já fez, nos arrependendo de alguma coisa. Queria te perguntar, qual que é o mais fácil? Orar antes, se preparando, ou orar depois, se arrependendo? Gente, Jonas decidiu orar depois, pois quando Deus falou para ele, vai lá em Nínive, ele podia fazer o quê? Orar e pedir sabedoria, capacitação e entendimento para ir lá. Não, ele fugiu da rota, fez todo um percurso, pegou atalho, sofreu as consequências e se arrependeu. Eu quero frisar na sua mente que todos nós temos um propósito, todos nós temos um chamado e um caminho a trilhar. E não podemos permitir com que medo, dúvida, do amanhã, do percurso, possa fazer com que você mude. Talvez Jonas teve medo naquela hora. Eu ir para aquela cidade onde está de cabeça para baixo? Não. Talvez ele se sentiu... não se sentiu confiante, não se sentiu capacitado, mas eu quero dizer que quando Deus chama, Ele capacita. Quando Deus coloca diante de ti uma grande missão, Ele não vai deixar você ir sozinho, mas Ele vai adiante de você. Então seja corajoso e obediente. Saiba que, mesmo se você mudou tua rota, pegou atalho, há um momento de você parar, voltar e recalcular a rota, porque o Senhor é aquele que tem perdão para nós. Jonas capítulo 1, Deus mostra o seu chamado. Deus dá uma missão para Jonas, mostra o caminho que ele tem que seguir. E o que é que Jonas faz? Foge do seu chamado, muda a rota, sai daquele percurso e paga caro, gente. Ele arca com as consequências, sendo engolido por um grande peixe, passa 3 dias e 3 noites naquela barriga daquele peixe. E aí, lá no livro de Jonas capítulo 2, ele ora arrependido. Ele se arrepende. O arrependimento metanoia, que é mudança de mente. Ele volta e recalcula a rota. Jonas capítulo 2, o Senhor, ele dá a ordem para aquele peixe devolver Jonas. E coloca diante de Jonas a mesma missão, o mesmo chamado. Jonas vai lá naquela cidade, ministra a palavra, prega para aquele povo, pois se ele se arrepender, eu não vou destruir aquela cidade. E o que é que Jonas faz? Agora, com outra mente, ele vai. Gente, o mais incrível, Jonas foi para a cidade de Nínive, pregou, as pessoas se arrependeram. Deus olha para aquela cidade, viu que as pessoas deixou os maus hábitos e decide então não acabar e destruir com aquela cidade. Jonas está feliz? Missão cumprida? Não, gente. Começa agora a surgir um sentimento e uma reviravolta na cabeça de Jonas com muita raiva porque Deus não destruiu aquela cidade. Ele começa a ficar com ódio e raiva porque Deus teve misericórdia daquele povo. E começa a murmurar, dizendo que preferia morrer. E ele, no sol escaldante ali, reclamando, Deus faz com que nasce uma árvore gigante que cobre aquele sol e traz sombra e refrigério para Jonas, a qual fica alegre. No dia seguinte, um bicho vem e come aquela árvore. E aí volta Jonas a reclamar e dizer que preferia a morte, porque o Senhor não destruiu aquela cidade e está bravo, dizendo que prefere morrer.
Aí Deus maravilhoso olha para Jonas e diz: essa árvore nasceu e o bicho pegou e comeu depois. Você que não acrescentou nada no nascimento dessa árvore, sentiu dó da árvore ter sido consumida por bichos. E eu não posso ter misericórdia e dó dessas pessoas dessa cidade, onde tem muitos inocentes, mais de não sei quantas crianças inocentes? Sim, eu me compadeço dessa cidade e não a destruirei. Então, muitas vezes, gente, nós estamos igual a Jonas. Fugimos da rota, fugimos do nosso chamado, arcamos com as consequências, depois nós nos arrependemos, decidimos orar depois e nunca antes. E quando a gente conclui a nossa missão, conseguimos ainda murmurar e reclamar, porque Deus é misericordioso com pessoas que para nós não merecem. Quem somos nós para dizer quem merece perdão? Para Deus. Que eu e você possamos recalcular a nossa rota, firmar os nossos pés no caminho que o Senhor trilhou para nós. Que eu e você, mesmo muitas vezes se sacrificando para alcançar outras pessoas, não venha querer se comparar. Faça o seu, querido, porque grande é a recompensa para aqueles que estão confiando no Senhor, que entrega os seus caminhos ao Senhor, que obedece ao Senhor e que vive o seu propósito em Deus. Seja abençoado com a prática dessa palavra, porque grande é a vitória, grande é a sua recompensa. Amém?